Mas o interessante é que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Ali era um centro bancário. Existiam estradas importantes que chegavam naquele lugar. E por isso ele se tornou um centro comercial muito famoso, importante. As riquezas do império todo vinham ficar nos bancos de Laodiceia. Em 61 depois de Cristo aconteceu um terremoto ali, e a cidade foi completamente devastada. Eles reconstruíram a cidade com seus próprios recursos, sem pedir sequer ajuda de Roma. Eles eram muito ricos, muito abastados, tinham recursos. Mas Jesus vai falar: olha, essa riqueza material produziu acomodação espiritual, indiferença, falta de dependência. E aí ele vai dizer: vocês são pobres espirituais. E sabe, eu creio que esse é um alerta que as Escrituras fazem o tempo todo. Jesus vai nos chamar a atenção a que ou a quem valorizamos. Em Lucas 12, ele vai dizer, versículo 15: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E daí Jesus vai contar uma história de um homem muito rico, e a sua terra produz demais, e os celeiros não comportam. E ele vai lá, destrói os celeiros que tem, constrói celeiros maiores. E quando ele termina, ele diz: bom, agora eu tenho recursos para terminar a vida. E a Bíblia diz: louco, amanhã pedirão a tua alma. E o versículo vai terminar dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Timóteo diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O que a Bíblia está dizendo é que você pode ser rico, abastado, bem sucedido, mas você pode ser pobre espiritualmente. E se essa for a sua condição, você perdeu tudo. A Bíblia chama louco. Amanhã pedirão a sua alma. E sabe, muitas vezes sem perceber, nós estamos correndo atrás de recursos, correndo atrás do sucesso, correndo atrás do crescimento e das ambições profissionais. Mas a gente enriquece, se abastece, alcança tantas coisas, mas muitas vezes perde o principal. Alguns anos atrás, eu era adolescente, eu vi um testemunho de um senhor chamado Nelson Ned. Quem lembra do Nelson Ned aqui? Eu estou ficando velho, né? O Nelson Ned era um cantor. Ele era anão, né? Ele já faleceu. E eu vi o testemunho dele no Jô Soares, na época que o Jô Soares ainda passava no SBT. Faz tempo, nem tem mais Jô Soares, eu estou velho mesmo. E eu achei interessantíssimo, porque nesse testemunho, ele vai dizer coisas muito interessantes. Ele começa dizendo: olha, eu tinha muitos recursos, tinha discos de ouro, tinha milhares de dólares guardados na minha casa, eu tinha sucesso, mas eu era um homem caído, um homem que estava no chão. E talvez vocês se perguntem: como assim um homem que tem sucesso e tantos recursos pode estar no chão? E ele vai dizendo: um jogador, na época o mais prestigiado era o Maradona, ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas ele está no chão porque por um problema moral ele não pode jogar a Copa do Mundo. E ele vai citando, né? Tem o presidente, pode ser o melhor, ter as melhores condições para administrar o país, mas por uma situação moral ele não pode gerir, não pode presidir o país. E ele vai citando situações e fala: eu era um homem caído, eu tomava as melhores bebidas, eu mandava trazer cocaína diretamente do cartel de Medellín, era essa que eu usava na minha casa. Eu tinha mulheres belíssimas, mas eu era um fracasso no meu leito conjugal.
Os meus fãs me amavam, mas eu era um fracasso no relacionamento com os meus filhos. E ele vai falando, olha, Charles Chaplin dizia que o artista, ele corre parte da vida atrás do sucesso, e outra parte fugindo dele. Eu estava nessa situação. Um dia cheguei em casa, e a minha filha abriu a Bíblia, no Salmo 51. E ela começou a ler para mim, quando o rei Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. E eu fiquei pensando, esse homem foi mais rico do que eu, teve mais mulheres do que eu, teve mais condições do que eu, e ele também perdeu a sua paz. Ele falou, naquele tempo a minha paz só vinha com os comprimidos, com os remédios. Mas naquele dia, quando ela leu aquele texto, eu entendi que eu precisava de um transplante de coração. Eu achava que era rico, mas eu não tinha nada. Naquele dia, na sala da minha casa, lendo o Salmo 51, eu entreguei minha vida a Jesus. Ele dizendo, hoje a minha esposa é minha namorada de novo. Hoje os meus filhos têm relacionamento comigo. Eu sou um novo homem, porque eu não encontrei o Jesus dos altares, do crucifixo e dos rituais. Eu encontrei Jesus de Nazaré, que está vivo. Ele mudou o meu coração, aleluia. Que tipo de riqueza você tem procurado? Aqui nesse lugar existem pessoas abastadas, bem-sucedidas, de sucesso. Mas deixa eu lhe dizer algo. Se você não entender o que de fato significa riqueza, você vai perder tudo. Talvez aos olhos de muitos você seja bem-sucedido, mas aos olhos de Deus você é pobre, pobre de espírito, um pobre espiritual. Segunda condição, cegueira. Ele vai dizer, você é pobre, você é cego. E é interessante porque Laodiceia era um grande centro médico. Ali existiam médicos famosos, que inclusive se tornaram esfinges de moedas nos tempos antigos, por causa das suas descobertas. Existiam inclusive em Laodiceia 2 remédios muito famosos: uma pomada para os ouvidos e colírio para os olhos. Eles exportavam essa medicina para todo o império. Mas Jesus vai dizer para eles: ei, vocês se gabam dos seus remédios, vocês estão cegos. Cegos. E sabe, a cegueira espiritual, ela é um sintoma diagnosticado na Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não entendam e reconheçam as verdades de Deus. Eu quero dizer, talvez você ainda não teve um encontro com Jesus, talvez você ainda não teve uma experiência com Deus, porque de alguma maneira o inimigo cegou o seu entendimento. Você não é capaz de fato de reconhecer quem Ele é e o que Ele fez e pode fazer por você. Mas eu creio que hoje nesse lugar, vendas vão cair dos olhos de pessoas. Eu creio que hoje nesse lugar, Deus vai abrir os olhos dos que estão cegos espiritualmente. Vocês verão a glória de Deus. Eu creio. E existem 2 tipos de cegueira na Bíblia. A cegueira que nos deixa ver nada, nem entender nada que possa nos levar ao caminho da salvação. Mas existe um outro tipo de cegueira, que é uma cegueira parcial. Existem alguns milagres de Jesus que foram milagres didáticos. Um deles que eu gosto muito é quando Ele cura o cego de Betsaida. E é interessante porque quando Jesus cura o cego de Betsaida, Ele pega um lodo lá, cospe, né? Quando eu falo gospe assim, eu fico brava comigo, você está falando errado. Mas não sei, eu sempre falei gospe, mas é cospe, tá bom. E aí Ele joga um cuspe no olho do cara. Esse é um milagre meio nojento que Jesus faz, né? Mas Ele joga lá, passa um negócio no olho do cara e de repente ele começa a ver. Mas o que ele vê?
as pessoas como se fossem árvores, ele diz. E aí o que Jesus tem que fazer? Ele tem que tocar de novo. E quando Jesus toca de novo, a sua visão é completamente restaurada. E eu creio que Jesus faz esse milagre dessa maneira para falar da condição dos seus discípulos e de muitos de nós. Alguns aqui na caminhada da fé já tiveram uma experiência com Jesus, já entenderam quem Ele é e já alcançaram a salvação, mas ainda tem uma visão parcial. Você ainda está vendo gente andando como se fosse árvore. Por quê? Porque ainda é cego espiritualmente. Mas preste atenção, hoje Jesus está batendo a porta. Ele está te convidando para um relacionamento mais íntimo e mais profundo. E se você aceitar o convite dele, abrir a porta, ele vai abrir os teus olhos plenamente para ver coisas do mundo espiritual, verdades de Deus que você não imagina. A revelação de Deus vai chegar para a tua vida, eu creio em nome de Jesus. Quando estamos perto, quando estamos próximos, somos curados da cegueira espiritual. E talvez você chegou aqui, existem respostas, palavras de Deus que você precisa para a tua vida. Talvez você nunca ouviu Deus falar, mesmo há tempos na igreja. Talvez você não entende algumas verdades. Deixa eu te dizer, Ele quer tocar os teus olhos a segunda vez. E quando isso acontecer, a revelação de Deus não vai cessar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Qual é a tua condição? Talvez você esteja pobre, talvez você esteja cego, mas ele fala de uma terceira condição, a nudez. É interessante porque Laodiceia, ela tinha nessa região ovelhas com uma lã violeta, que deram origem a uma indústria têxtil. Eles faziam uma túnica naquela região chamada trimina, e essa túnica ficou famosa nos tempos antigos, se transformou numa espécie de iguaria que era vendida por preços muito caros. Muitas pessoas conheciam Laodiceia como Laodiceia de Trimina, por causa da roupa que era vendida ali. E aí Jesus está falando com essa igreja: olha, vocês exportam roupas caras para o mundo todo, mas vocês estão nus. E a nudez na Bíblia tem a ver com a vergonha do pecado. Quando Adão e Eva são encontrados em pecado, o que eles fazem? Eles se escondem, porque sentem vergonha da sua nudez. E na Bíblia a nudez, ela está certamente associada com a vergonha do pecado. E sabe, nós só podemos receber uma comunhão mais íntima com o Senhor, mais profunda com Jesus, quando entendemos qual é a nossa condição. Somos pecadores, somos homens falhos, carecemos da graça de Deus nas nossas vidas. E enquanto não reconhecemos o nosso estado de pobreza, de cegueira e de nudez, enquanto não reconhecemos quem nós somos, não podemos experimentar a intimidade da comunhão com Jesus. Eu gosto de uma música antiga, ela é muito famosa no meio da igreja, chama Amazing Grace. Quem conhece? Todo mundo. E é interessante porque essa música, eu não sei se dá para alguém tocar só a melodia assim, fazer. Paulinho, não sei se você sabe essa. Até ofendi o Paulinho, acho que ele sabe, né? Perdão. É interessante essa música. A sua melodia, a sua letra, perdão, foi composta por um homem chamado John Newton. Mas a melodia da música era de autor desconhecido. Muitos dizem que essa era uma canção de lamento dos escravos negros que vinham nas embarcações.
John Newton, ele era um mercador de escravos. E esse homem tinha uma vida devassa. E um dia ele está no navio. Ele era comerciante de escravos. E ali no navio acontece um naufrágio. Eles ficam um mês em alto mar. Acabam as rações, acabam tudo. As pessoas estão desesperadas. E ele encontra um Novo Testamento dentro do navio. E quando ele começa a ler, ele entende a sua condição, quem ele era. Ele achava que um homem que havia feito o que ele já havia feito não tinha jeito. Mas quando ele encontra as mensagens da graça de Deus nos evangelhos e nas cartas de Paulo, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. A sua vida é transformada. Ele sai desse comércio sujo, se transforma num clérigo. E um dia ele compõe essa canção que diz: aleluia, maravilhosa graça, que doce som, que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu encontrei Jesus. Essa música é entoada mundo afora, porque quando a cantamos, declaramos a centralidade do Evangelho. Nós não somos nada, estávamos perdidos, éramos cegos, estávamos nus, mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Que maravilhosa graça, que maravilhosa graça a de Jesus. Aleluia, amém. A salva de palmas para o Paulinho. Obrigado. Quantos foram alcançados por essa maravilhosa graça? Levantem as mãos. Quantos querem uma comunhão mais íntima com Jesus? Presta atenção. Reconhece quem é você. Ei, não tem como chegar na presença dele com o pescoço duro, não. Quem quer ser mais íntimo de Jesus aqui? Reconhece a sua condição sem Deus. Mas o próximo passo, ele é tremendo. Versículo 18 diz assim: dou-lhes este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Presta atenção. O quarto passo é desfrutar os privilégios da comunhão com Jesus. Sabe, quando nos achegamos, quando nos aproximamos dele, experimentamos riquezas, privilégios espirituais. Eu gosto de uma história que meu pai conta de um rapaz que foi fazer um cruzeiro num navio muito chique. E ele fez economias, porque era muito caro. E aí, para economizar, ele fez sanduíches de salame. E quando todo mundo ia para o refeitório, no navio, no cruzeiro, ele ia para o quarto comer sanduíche de salame. E foi passando um dia, dois, uma semana. E quando já estava na segunda semana de cruzeiro, ele não aguentava mais comer sanduíche de salame. E ele vai, com muito jeito, procura o cozinheiro do navio e diz: eu queria, se desse para comer qualquer coisa aí, eu não aguento com o que estava acontecendo. E aí o cozinheiro do navio falou: você não sabia? Eu falei: não sabia do quê? As refeições estão inclusas no pacote. Ele falou: não acredito. Sabe, muitas vezes nós, no nosso relacionamento com Deus, não entendemos alguns privilégios da comunhão com o Senhor. E hoje eu queria te contar alguns privilégios para você não desperdiçá-los. Primeiro privilégio:
compre de mim ouro refinado pelo fogo. Na presença de Jesus existem riquezas espirituais. Mas o que é esse ouro, pastor? Refinado pelo fogo. A maioria dos comentaristas, estudiosos bíblicos vão entender que esse ouro refinado pelo fogo tem a ver com a bênção que chega depois que passamos pela provação. Quando nos mantemos fiéis na provação, a bênção do Senhor nos alcança. E talvez você chegou aqui e tem passado por provas, por lutas, por desafios. Jesus está te dizendo: ei, não esquece, existe ouro refinado pelo fogo na minha presença. Quando eu li esse texto, eu lembrei de cara dos 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael. Quando constrói a imagem e obrigam a todos se dobrar diante da imagem, a estátua de ouro que o rei havia construído, eles dizem: não faremos isso. O rei manda tocar as músicas e os ameaça: olha, se vocês não se dobrarem, vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eles dizem: olha, rei, eu não sei se Deus vai nos livrar ou não, mas fique sabendo de uma coisa: nós não nos dobraremos diante da imagem que o Senhor construiu. Ele manda pôr lenha na fogueira, 7 vezes mais. Mas o que acontece quando eles são lançados na fornalha? Eles provam do ouro refinado pelo fogo. Estão andando lá dentro, e o rei vê uma figura de um 4º homem. Eles saem intactos. E o rei Nabucodonosor vai dizer: não há Deus como rei, como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez você esteja sendo provado na sua vida. É difícil passar pelas fornalhas, mas quando nos mantemos fiéis, no meio do fogo, experimentamos a graça, a bênção, o favor de Deus, quando nos mantemos fiéis. Eu lembro de um vídeo que eu vi, de um testemunho há anos atrás, de um pastor chinês, que na perseguição religiosa na China, quando os comunistas chegaram na sua igreja, ele foi submetido a torturas, e eles vinham com a máquina de choque, e aquele homem dava risadas, porque ele não sentia nada. E eu vi o testemunho desse senhor, um velhinho, contando com alegria: eu passei pela prova, eu encontrei a bênção de Deus. Eu lembro do jovem que entrou na minha sala, e ele não sabia o que ia acontecer no seu casamento. Ele sentou na poltrona, e eu falei para ele: o que você quer fazer? Você tem 2 opções. A seus olhos o casamento estava falido, muito machucado, muita dor, muita razão para procurar uma separação. Eu falei: você quer fazer do jeito de Deus ou do teu jeito? Até aqui você fez do teu jeito e não deu certo. Ele olhou para mim e falou: eu quero fazer do jeito de Deus, pastor. Então nós vamos dobrar os joelhos, porque existe um privilégio na comunhão com Cristo. Quando nos mantemos fiéis, experimentamos o que? O ouro refinado pelo fogo. E a gente orou ali, e no meio da oração, aquele moço teve uma visão. Ele falou: Michel, eu vi um cara armado, parecia um soldado, e ele colocou uma espada em cima do meu ombro. Eu falei para ele: sabe o que significa? Deus está levantando um valente hoje aqui nessa sala, que vai voltar para casa e vai guerrear com as armas do Espírito dentro de casa, mas vai sair vencedor em nome de Jesus. Aquele moço começou a orar toda manhã e de madrugada pela sua casa. A sua família foi inteira restaurada. Estão na igreja, o casamento continuou. Deus fez maravilha. Sabe por quê? Existe ouro refinado pelo fogo na presença de Jesus. Privilégio. Você está passando pelo quê? Qual é a tua prova? Qual é a situação que te envolve? Lembra, na comunhão íntima existe ouro refinado pelo fogo. Mas a palavra de Deus diz que também existe colírio para os olhos.
um dos privilégios da comunhão mais íntima com Jesus é que Ele nos faz enxergar coisas que ninguém enxerga. E sabe, muitas vezes quando eu olho para frente e está aquela tempestade, mar revolto, vento para tudo que é lado, ninguém está enxergando nada de bom para falar. Nessa hora sempre tem algum profeta do caos do lado, né? Para dizer, vai afundar, não tem jeito. Talvez tenha um profeta do caos na tua casa, talvez tenha um profeta do caos no teu trabalho, talvez tenha um profeta do caos perto de você. Mas deixa eu te dizer, na comunhão íntima com Jesus existe colírio para os nossos olhos. Ai, quantas vezes Ele pingou esse remédio nos meus olhos, e nos momentos de desespero eu pude ver o que ninguém era capaz de ver. E sabe, eu quero te dizer algo: se você procurar de verdade, de forma mais profunda, uma relação mais íntima com Jesus, Ele vai pingar colírio nos teus olhos, Ele vai te fazer enxergar as coisas, Ele vai mudar perspectivas, Ele vai falar contigo de maneira diferente. A revelação de Deus vai chegar na tua vida. Esse ano eu fiz um propósito com Deus, no começo do ano, de buscar uma comunhão com o Senhor como talvez eu nunca tinha tido na minha vida. Todos os dias eu tenho acordado muito cedo, e quando eu não consigo fazer de manhã, vou dormir muito tarde. Mas eu passo ali um tempo na presença do Senhor, orando, lendo a palavra. E como é gostoso quando estamos em momentos em que Jesus pinga colírio nos nossos olhos. Esses dias eu acordei cedo de manhã, eu estava orando, eu estava simplesmente falando com Deus, e eu pedi: Senhor, eu quero a Tua revelação para hoje. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu não quero simplesmente sair para trabalhar, eu quero ser orientado pelo Senhor. Me dá uma palavra. E foi muito interessante, porque eu terminei essa oração e veio um sentimento no meu coração: manda uma mensagem para o João. Eu falei: Deus, é isso que é para fazer hoje? Manda uma mensagem para o João. O João era um irmão que eu tinha discipulado há alguns anos, fazia tempo que a gente não se falava até. Eu falei: tá bom. E eu mandei assim: João, ó, eu estava orando, Deus mandou mandar uma mensagem para você, estou aqui de manhã, intercedendo pela tua vida. Segui o dia. Daqui a pouco me liga o João chorando. Falou: Michel, você não vai acreditar, essa noite eu estava angustiado, eu não conseguia dormir, eu tinha perdido o sono, e foi assim a madrugada toda. E eu fiquei sabendo que você acorda todo dia de manhã para orar. E eu fiz uma oração para Deus assim: Senhor, se o Senhor está me ouvindo, manda Ele mandar uma mensagem para mim hoje, para eu saber que o Senhor está comigo. Quando eu vi tua mensagem, eu estava no carro, eu parei o carro para chorar, porque Deus fala ainda hoje, Deus fala ainda hoje. Ele pingou colírio nos meus olhos, Ele vai pingar nos seus. Outro dia eu acordei de manhã, e eu estava orando: Deus, e hoje? O que é para fazer hoje? Deus falou: hoje você vai abençoar a Dona Lilian. Dona Lilian é a senhora que trabalha lá em casa. Eu e a Sil trabalhamos, e ela é uma mulher de confiança, ajuda com as crianças quando a gente tem que sair. E a gente não pode ficar sem a Dona Lilian. Ela cozinha bem, ela nos ajuda. E eu acordei um dia de manhã, Deus falou para mim: hoje é para abençoar a Dona Lilian. Eu falei: Deus, mas abençoar como? Eu falei: bom, eu vou dar um dinheiro para ela, sei lá. Aí abri o celular e fiz um depósito na conta. Quando ela chegou, eu falei: Dona Lilian, hoje acordei de manhã e Deus mandou abençoar você. Então eu fiz um depósito lá, um valor na tua conta, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco eu entro no quarto, Dona Lilian está lá chorando. Eu falei: Dona Lilian, o que aconteceu? Falou: Michel, hoje eu ia vir pedir a conta. Eu falei: mas por quê? Tinham me oferecido um emprego com salário melhor.
Aí eu falei, aí ela olhou para mim e falou: mas como eu posso sair de uma casa onde uma pessoa diz que Deus mandou ela me abençoar e simplesmente faz um depósito na minha conta? Eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Eu falei: glória a Deus pelo colírio, Jesus. Existem privilégios na presença de Deus. Nunca vou esquecer o dia que sumiu um jovem aqui na igreja, usuário de crack, família abastada. Ninguém achava o menino. Tinham ido debaixo das marquises de tudo que é lugar, passava semana atrás de semana, ninguém achava. Aquele dia eu fui orar na sala, estava o teclado lá, e eu estava falando com Deus, adorando ao Senhor. Eu não estava orando pelo menino, coisa nenhuma. Mas enquanto eu estava ali, existe colírio na presença de Jesus. Falou: Michel, eu vou te mostrar onde Samuel está. Eu falei: Deus, mas eu nem estava orando por isso. Era de noite, tarde, eu saí do teclado, entrei no quarto da Sil, falei: linda, vou dar uma volta, já venho. Falou assim: você vai dar volta coisa nenhuma, você vai atrás do menino. Falei: é. Aí disse que eu estava com cara de que Deus ia fazer alguma coisa. Então ela falou: vai, cuidado, estou aqui orando. E eu saí, entrei no carro. Falei: Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou agora. Peguei no volante, mas eu ouvi a voz do Espírito me dizendo: pega Vicente Machado. Falei: que doideira é essa? Sai no meio da noite, pego o carro e vou indo na Vicente Machado. Quando eu chego na praça, no final, Deus fala: para o carro, ele está aqui. Parei o carro, desci. Quando eu pus o pé na praça, eu não procurei aquele moço. Ele veio na minha direção e me abraçou. Ele olhou para mim e disse: pastor, quem te falou que eu estava no hotel? Eu falei: que hotel, cara? Eu estava no hotel e eu ouvi a tua voz me chamando aqui embaixo. Eu desci, eu não vi ninguém, então eu sentei aqui no banco da praça. E eu falei: Samuel, não era eu que estava te chamando, é o Espírito Santo de Deus que te chamou aí nesse quarto. Volta para casa. Peguei aquele moço, daqui a pouco eu bato na porta. A mãe abre: olha o que aconteceu. Existe um Deus que é poderoso, um Deus que revela. Ele quer pingar colírio nos teus olhos. Ele quer revelar coisas profundas a você. Busca uma comunhão mais íntima com Ele. Aleluia. Mas há também vestes brancas. O texto fala sobre vestes brancas. E a ideia aqui não é apenas que Deus perdoa os nossos pecados, que Ele cobre a nossa nudez. As vestes brancas, elas refletem uma condição. Qual condição é essa? Santidade. E o que Jesus quer nos ensinar, a palavra de Deus quer nos ensinar, é que através dessa comunhão mais íntima e mais profunda com Jesus, não apenas somos perdoados, mas recebemos uma nova condição da parte de Deus. Nos tornamos santos. Nos tornamos santos. E sabe, tem muita gente aqui que sabe que foi perdoada. Tem muita gente que entende a misericórdia, a graça de Deus. Mas tem muita gente aqui que continua escrava, continua patinando em áreas da vida, não consegue se libertar. Mas deixa eu te falar algo profundo aqui. Ele está batendo a porta. Ele te convidou para cear. E é na comunhão profunda com Jesus que recebemos vestes brancas. Hoje você vai ser liberto em nome de Jesus.
Existe uma nova condição na presença do Altíssimo. Ele tem vestes brancas. Eu gosto do cenário quando a Bíblia nos apresenta em Zacarias 3, Josué, o sumo sacerdote, se apresentando na presença do Pai, e Satanás o está acusando porque as suas vestes estão sujas. Ele é um profeta, um homem de Deus, mas os seus trajes estão sujos. Deus diz: ele é um tição tirado do fogo. Manda o anjo vesti-lo com vestes novas. O que isso significa? Deus perdoou? Não! Deus está dando uma nova condição para aquele líder espiritual. Ele vai andar em santidade. Sabe, existem pecados na minha vida que eu demorei para vencê-los. Existiram pecados na minha vida que me atormentaram anos. Sabe como os venci? Muitos deles, sabe aquelas fraquezas que você vira e cai de novo, cai. Que troço chato. Sabe como a libertação vem? Comunhão mais íntima com Jesus. Acorda mais cedo para orar. Vai dormir mais tarde. Não deixa passar um dia sem falar com o Senhor teu Deus. E você vai ser saciado pelo Espírito de Deus. E você vai receber vestes brancas. Essa não é uma condição que o homem pode alcançar por si mesmo. Esse é um privilégio da comunhão profunda e íntima com o Senhor. Você quer ser livre? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A palavra de Deus continua. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O quinto passo é aceitar a correção de Deus em nossas vidas. Hoje você está aqui e Deus está falando. Ele está te mostrando coisas que precisam ser transformadas, mudadas. Mas a Bíblia diz que tem um tipo de gente que Ele não abençoa. E é uma expressão que aparece nas Escrituras várias vezes: o homem de dura cerviz. Quem já leu essa expressão na Bíblia aqui? Sabe o que é dura cerviz? O homem de pescoço duro, que não se inclina, que é teimoso e não reconhece o seu erro. E a Bíblia diz que esse tipo de gente Deus não pode abençoar. E a Bíblia nos ilustra isso com imagens de reis. Faraó, Deus vai lá e fala com ele uma vez, manda uma praga, manda a segunda, manda a terceira, manda a quarta. Eita, homem com o pescoço duro era o faraó. Chega uma hora que a Bíblia diz que o próprio Deus faz o quê? Endurece o coração do faraó. Fala: agora não tem mais jeito, nem que você queira, você vai mudar. Davi pisa na bola feio, mas quando ele é confrontado, o que ele faz? Ele aceita a correção. Meu filho, ele tem uma característica muito interessante. O Benício, ele é muito carinhoso. Ele tem 3 anos, o Beni. E às vezes eu tenho que pôr ele de castigo, porque eu amo, e eu tenho que colocar de castigo. E eu acho muito interessante, porque o Beni, ele fica bravo quando ele fica de castigo. Ele chora, ele fica irritado, ele grita, fica bravo. Mas quando eu sento com ele, sento no chão assim, tem lá o cantinho do castigo no escritório. Quando eu sento no chão e explico para ele o que aconteceu, é tão gostoso, porque depois que ele entende, ele vem se consolar comigo as coisas erradas que ele fez. Ele vem, me beija, ele me abraça e pede desculpa. E sabe o que eu aprendi? Meu filho entende que eu o amo quando o corrijo. Deixa eu te dizer algo. Deus te trouxe aqui para mostrar coisas que precisam ser mudadas e transformadas, porque Ele te ama demais. E se você aceitar a correção, você vai ser levado e conduzido a um lugar de comunhão mais profunda e íntima. E o texto termina, eu vou terminar com esse versículo, dizendo:
Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Último passo: valorizar a recompensa de Deus. Toda a carta ele termina falando de uma recompensa para quem é fiel. E aqui ele fala de sentar no trono. O que ele está falando aqui? Que recompensa é essa? Ele está falando de autoridade espiritual. Aqueles que são íntimos, aqueles que abrem a porta e dão lugar ao Senhor em suas vidas, recebem a autoridade que vem do alto, a autoridade do Espírito Santo de Deus. E durante muito tempo eu não entendi o que era isso. Eu ouvi as pessoas dizendo na igreja: esse menino, essa pessoa, esse pastor tem unção. Quem já ouviu falar isso? Tem unção. Mas o que é esse negócio de unção? E de fato eu percebi que tinham pessoas que quando falavam era diferente, quando elas oravam era diferente. Mas eu não entendia que isso era a autoridade concedida pelo Espírito de Deus. E eu lembro que uma vez na minha adolescência me marcou, porque a gente estava numa reunião, num culto, e um menino pegou, no meio do culto veio, e ele pegou o microfone, e ele citou um versículo que eu já tinha ouvido um monte de vezes, mas naquele dia, quando ele começou a falar, ele falava com uma autoridade que todo mundo começou a chorar. A gente ficou arrepiado, porque ele havia recebido a autoridade espiritual. Eu lembro de um acampamento que eu participei alguns anos atrás, e nesse acampamento tinham vários pregadores, mas eu lembro de um especial, que é quando aquele homem começava a falar, parecia que existia algo pesado no ar, dava para sentir, era especial. Eu estava sentado e todo mundo não tirava o olho, ele pregando, ele falando, e de repente do meu lado uma menina levanta, e ela vem gritando, não era apelo, não era nada, ela sai gritando e vai para frente, e começa a chorar, gritando: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Eu falava: o que é isso? Autoridade espiritual. Sabe, a Bíblia fala de pessoas que receberam autoridade espiritual, como Sansão, que tinha uma força descomunal quando o Senhor o visitava, mas que não valorizaram esta unção e esta graça. Hoje eu vim dizer para você, na comunhão profunda e íntima com Deus, existe autoridade, unção, que Deus quer derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Hoje Ele está dizendo: eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero cear contigo. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, mas se hoje você está dizendo: Jesus, pode entrar, não pega um pedacinho, não, toma a casa toda. Senhor, eu entendo quem eu sou, eu quero os privilégios da comunhão contigo, Senhor. Eu quero ser um filho que reconhece o teu amor e a tua correção. Eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero a autoridade de Deus na minha vida, eu valorizo isso, eu quero. Meu irmão, comece a procurar essa intimidade com Deus. Quando você abrir a boca para falar, as pessoas vão ver que um homem de Deus começou a falar. Quando você começar a orar, as pessoas vão sentir diferente, porque a autoridade de Jesus repousa agora sobre a sua vida. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se hoje você quer dizer: sim, Jesus, eu quero tudo isso, pode entrar. Eu quero comunhão profunda e íntima com o Senhor. Aonde você está? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar agora por você em nome de Jesus. Fica, velho, se levanta agora. Se Deus falou contigo hoje, se apresenta aí no teu lugar. Nós vamos orar agora. Vou descer aqui para orar. Nós vamos ter 2 momentos.
Quero que você que ficou de pé agora, abaixe tua cabeça e feche teus olhos. E a primeira oração que nós vamos fazer é pedindo a Jesus, é declarando: a porta não está aberta, está escancarada, Jesus. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Se essa é a tua oração, feche teus olhos e comece a declarar: Jesus, eu quero ter uma comunhão mais profunda. Eu quero uma comunhão mais íntima. Eu quero, Deus. Eu preciso, Senhor. Aleluia. Você vai receber ouro refinado pelo fogo. Deus vai pingar colírio nos teus olhos. Aleluia. Vestes novas. Senhor, estamos juntos aqui na tua presença e quase todos estão de pé, dizendo para o Senhor que querem uma comunhão mais profunda e mais íntima com Jesus. Desejam isso, Pai. Eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, nos visita poderosamente agora. Que haja transformação, restauração, nos desperta, nos leva para este lugar, a comunhão mais íntima e mais profunda. Pai, desejamos isso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você agora que veio, mas que nunca nem tomou cafezinho com Jesus. Mas pastor, o que você está falando? Eu não estou falando de uma religião, querido. Eu não estou falando de rituais vazios. Eu estou falando de relacionamento. Eu era filho de pastor, sou filho de pastor. Eu conhecia só a igreja e a religiosidade, mas ele nunca tinha falado comigo. O dia que eu ouvi a voz dele, eu entendi: ele está vivo, ele ressuscitou. A minha vida foi transformada. Eu não perco um dia, não passa um sem eu falar com ele. Eu queria muito que hoje nesse lugar você abrisse a porta do teu coração para Jesus, que você pudesse experimentar o que é de verdade se relacionar com ele. Isso mudou a minha vida, mudou a minha história, pode mudar a tua também. Talvez existam pessoas hoje nesse lugar que estão afastadas, que estão longe, que não conseguiram, se sentem com as vestes sujas. Hoje Deus vai te dar vestes novas. Hoje é noite de salvação neste lugar. Pessoas vão nascer de novo, pessoas vão ser reconciliadas com o Pai. Há poder no nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você quer dizer sim, Jesus pode entrar. Eu quero. Aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Tem um monte de gente, querido, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você agora. Não tenha vergonha, sai do teu lugar agora e vem para cá. Pede licença aí, pede licença. Se tem alguém do teu lado, pega na mão, traz para cá, venha junto. Eu quero orar, vamos marcar esse tempo de recomeço. Vai acontecer um milagre aqui. Pessoas vão receber um novo nascimento em Cristo Jesus. Pode vir, tem mais gente. Deus está chamando hoje. Venha. Você que veio dizer sim para Ele, sim para Jesus. Vem agora. Deus está te chamando, venha. Esta noite é noite de salvação neste lugar. Venha, tem mais gente. Deus está chamando. Vem agora. Venha. Lá atrás, no fundo, na galeria, desce as escadas. Não perca essa oportunidade. Ele está batendo a porta. Venha em nome de Jesus. Venha. Tem mais gente. Vem, pede licença. Vem marido com esposa, filho junto. Vem a família toda. É noite de salvação hoje nesse lugar. Venha, tem mais gente, venha. Se
inimigo está tentando te impedir, em nome de Jesus eu repreendo agora. Você é livre, saia do teu lugar e venha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, e eu quero que você repita essa oração comigo. Você que veio aqui na frente, não tem poder nas minhas palavras, eu não posso fazer nada por você, mas se essa oração for verdadeira e sincera, o Espírito Santo de Deus vai selar esse compromisso contigo. Feche teus olhos, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o teu amor, que a tua graça e que a tua presença sejam comigo, em nome de Jesus. Pai, sela agora esse compromisso com o teu Espírito, que eles não sejam mais os mesmos, que eles possam receber a doce e plena comunhão com Cristo Jesus. Faz assim, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Eu quero que você dê uma olhada para trás aqui, para esse auditório. Olha a nova família que você recebeu na fé aqui, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês.